Nós vamos trabalhar durante um tempo aqui com vocês, seguindo esse pensamento. A vida muda quando a gente muda. Então esse é o tema da série que nós vamos trabalhar a partir deste domingo. Nós estamos começando hoje essa série e vamos seguir alguns domingos com vocês, né, explorando mais esse tema, aprendendo coisas a respeito disso, né? E eu quero, para começar, ter uma palavra de oração com vocês. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos nessa noite a Ti, porque sabemos que falar de mudança sem falar da obra de Cristo e da vida de Cristo em nós, seria apenas falar de motivação, de algo positivo, mas que não muda de verdade. Sabemos que as mudanças começam na operação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós convidamos nesta hora o Espírito Santo para, de uma maneira especial e nova, trabalhar em nossa mente, em nosso coração, acompanhar-nos nessa exposição da palavra, a fim de que nós compreendamos melhor este processo, as coisas melhores que o Senhor tem para nós e como alcançá-las através das transformações que precisamos viver na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quiser me acompanhar na leitura bíblica, eu vou ler o texto de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel está ali junto aos profetas, no Antigo Testamento, próximo a Isaías. Se você quiser acompanhar-nos, é bom, é importante você acompanhar a leitura na sua Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 47 do profeta Ezequiel. Eu vou ler com vocês, a minha versão é a NVI, pode ser um pouco diferente, mas é a mesma palavra de Deus. Por enquanto, nós vamos ler os primeiros 5 versículos e depois a gente volta para esse texto, para tirar outras lições dele. Mas para a gente começar, eu peço para você me acompanhar nos 5 primeiros versículos. Diz assim: o homem, e aqui Ezequiel, ele tem uma visão, e há um ser vindo da parte de Deus que está levando Ezequiel a ter algumas experiências, algumas visões. Deus está ministrando alguns recados para a vida de Ezequiel. E então começa assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. Então essa pessoa da parte de Deus levou Ezequiel a vivenciar essa situação. E diz Ezequiel: eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, ele mediu 500 metros. E levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Por enquanto a gente para nesse trecho. E o nosso tema é mudança. Nós vamos falar sobre mudar, sobre mudança, sobre transformação. E a primeira pergunta para nós seria assim: quem aqui gosta de mudar? Quem gosta de mudança? Porque parece que nós nos dividimos, né, sobre essa questão. Algumas pessoas gostam de mudança, né, gostam de mudar as coisas em casa, gostam de mudar móvel de lugar, né? Muitas mulheres gostam de mudar a cor do cabelo, corte, gente que muda visual. Tem gente que gosta de mudar essas coisas, né? Outras pessoas não gostam muito, não se dão bem com mudanças. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu sou um tanto metódico, e para mim é mais confortável que as coisas não mudem. Se tudo continuar no mesmo lugar certinho, eu fico mais confortável. Mas é meu jeito. Então, às vezes, mudanças na área profissional, né, causam um pouco de instabilidade, assim.
mas isso faz parte, é natural da vida da gente. Alguns gostam, né, lidam melhor com as mudanças, outros têm mais dificuldade. Mas quando a gente pensa agora em mudanças importantes para a vida da gente, aquelas coisas que são necessárias, mudanças que talvez nós estamos esperando, né? Então, quem deseja mudanças desse jeito? Mudanças na vida para melhor, né? E aí eu acredito que todos nós, nesse sentido, todos nós esperamos e desejamos que coisas mudem para melhorar, que situações mudem para alcançarmos o que nós desejamos alcançar, que as coisas aconteçam na nossa vida, né? E para nós começarmos a falar sobre esse tema, eu penso que nós temos que começar falando sobre nossa vida com Deus, né? É lógico que alguns princípios que eu desejo compartilhar com vocês nessa noite, eles vão servir para diversas áreas da vida da gente. Mas eu vou me focar mais naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e no nosso crescimento como cristãos. As mudanças que podem acontecer para nos tornar pessoas melhores, cristãos melhores, né? E isso é muito importante para a vida da gente, porque a vida muda quando a gente muda. Muitas vezes, nós passamos por situações que são dramáticas na vida da gente, que provocam mudanças, são mudanças que vêm de fora para dentro. Mas há muita coisa na vida da gente que vai mudar quando nós nos posicionarmos, quando nós mudarmos de verdade. Porque muitas coisas já estão à nossa disposição. Deus, em Cristo, já providenciou muitas coisas para nós, mas está aguardando o tempo da nossa mudança, do nosso posicionamento. Quando nós mudarmos algumas coisas, então Deus vem e muda tudo aquilo que nós esperamos. Algumas mudanças, elas são imediatas. É um acontecimento na vida da gente. Mas eu acho que essas mudanças, elas são mais raras. O mais natural, o mais comum de acontecer, são as mudanças que elas ocorrem, elas acontecem dentro de um processo. Elas são gradativas. Elas vão acontecendo aos poucos na vida da gente. Quando a gente fala em mudança também, eu vejo que às vezes a gente talvez fale muito ou exagere nessa expressão. Há vários tipos de mudança. Mudança pode significar um aperfeiçoamento. Algo que está bom, mas ele pode ficar melhor num processo de transformação. Mudança pode significar crescer, evoluir. Eu já tenho algo, mas ele vai agregar valores, ele vai se desenvolver. Também é uma mudança. Mudança pode ser transformação. E aí a gente sempre tem aquela figura clássica da lagarta se transformando em borboleta. Mas era a lagarta, e ela vai se transformar por um processo em borboleta. E existe a mudança que é a troca, a substituição. É algo totalmente novo. Não havia aquilo. Ele foi substituído. É uma mudança. Então, há vários níveis de mudança. E a gente talvez precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala muito assim, né, de transformação, que Deus está nos transformando. Nesse domingo eu ouvi uma palavra e ela transformou a minha vida. Parece que a gente vive uma metamorfose ambulante. Todo dia a gente se transforma. Será que a gente se transforma de verdade? Nessa dimensão mesmo? Ou talvez é porque a gente ouviu algo, a gente gostou, aquilo caiu no nosso coração, mas aquilo vai começar um processo de mudança, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós não mudamos todo dia, toda hora, todo instante. A transformação que Deus quer operar em nós são transformações profundas, e elas vão dentro de um processo, né? E vão nos levando a essa transformação. E quando alguém muda para melhor, e a gente vê na outra pessoa, a gente deseja isso, né? Mas às vezes a gente esquece do processo que essa pessoa passou. O exemplo clássico disso também é a questão de perder peso, ou de ter o corpo que a gente gostaria de ter. Aí a gente vê alguém que emagreceu 20 quilos, e a gente fala, pois eu vou emagrecer 20 quilos, eu vou mudar isso na minha vida. Mas a gente não quer passar pelo processo que aquela pessoa passou, né? O tempo que ela dedicou na academia, a reeducação alimentar que ela teve que fazer. E aí, às vezes, a gente começa empolgado, né? Então, segunda-feira, amanhã, Dia Nacional das Dietas, a gente começa, mas a gente não vai fazer os exercícios que precisam, a gente vai pular algumas indicações da dieta, e, no fim, nós não vamos alcançar a transformação que a gente queria.
E aí, às vezes, isso nos frustra, né? Isso vai nos cansando. E na nossa vida espiritual, isso pode acontecer da mesma forma. A gente pode ver a vida de alguém, às vezes alguém que está próximo de nós, do nosso convívio, ou alguém que a gente vai observando e a gente fala, por que Deus está acrescentando tanto na vida dessa pessoa? Olha o desenvolvimento que ela está tendo. Eu também gostaria, mas comigo não acontece. Mas nós estamos dispostos a passar pelos mesmos processos, pela mesma busca, pela mesma entrega. Precisamos estar cientes disso. E eu não vim aqui para dizer que mudanças não acontecem, ou que, esquece essa história de mudar, isso não acontece. Não, mudanças, elas são possíveis, sim. Elas são muitas vezes até necessárias na vida da gente, mas nem sempre elas serão fáceis. Algumas mudanças que a gente tanto deseja, tanto espera, são mudanças que vão exigir algo da nossa parte. E para isso acontecer, primeiro eu tenho que identificar. Se eu quero mudar o quê? O que não vai bem? Eu preciso saber. Qual é o caminho para que isso mude? Eu preciso conhecer e me dispor. Então isso vai acontecer. O texto também muito conhecido de nós, que mostra essa questão, Romanos 12:2, vocês conhecem. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha as 3 coisas aparecendo nesse versículo. Não vos conformeis com esse mundo. Eu identifico aquilo que precisa ser mudado. Eu identifico que eu na minha vida, eu posso estar tomando a forma do mundo, ou valores do mundo podem estar me influenciando. Eu preciso identificar isso. Eu quero viver uma vida conforme a que Deus tem para mim. Eu não quero tomar a forma do mundo. Identifiquei. Qual é o processo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe nessas palavras um processo embutido nisso? Essa transformação, ela é operada através da renovação da mente. E a renovação da mente vai precisar de um processo, de um tempo. Eu renovo minha mente através da palavra de Deus, eu renovo a minha mente através de uma vida devocional, de uma vida de oração. Quando eu busco ajuda, quando eu busco conselho, quando eu busco ajuda, apoio em alguns materiais, em livros, vou estudar aquele assunto que eu quero ver mudado na minha vida. Então é um processo. Eu vou renovando a minha mente e a renovação da minha mente vai produzir a mudança que eu quero e o resultado, então, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós lemos o texto de Ezequiel e vocês acompanharam comigo. Ali há um processo. Este homem vindo da parte de Deus leva Ezequiel a ver um rio. Este rio sai do templo ali em Jerusalém, e diz o texto que ele vai pelo vale de Arabá, pelo caminho de Arabá. Este caminho é o caminho do rio Jordão, e o profeta vê este rio, e diz que este homem que o está conduzindo mede 500 metros e leva o profeta, e ele anda nesse trecho, e nesse trecho a água bate no seu tornozelo. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, que já falamos, pode ir próximo. Primeiro nível desse processo para nós nos transformarmos. Água nos tornozelos. O que fala essa expressão? Que lições traz para nós este momento na vida do profeta aqui? O que são essas águas nos tornozelos? Essas águas nos tornozelos fala do primeiro momento em que nós conhecemos a Cristo, ou que nós estamos conhecendo a Cristo. Nós ainda estamos curiosos sobre o que é o cristianismo, sobre o que é a vida cristã. Eu chego perto do rio, mas eu molho só meus pés. Eu estou curioso em ver este rio. Eu quero saber como é que é. Eu quero enxergar o rio. Ele é bonito. Ele me atrai. Eu estou curioso, mas eu molho só meus pés. Por quê? Porque, nesse momento, talvez, eu ainda estou em dúvida se eu quero entrar ou não no rio. E é fácil, porque quando eu estou com as águas no tornozelo, se eu precisar sair do rio, é um passo para trás e eu sair do rio. Se eu notar alguma dificuldade nesse rio e eu não quero me envolver com isso, eu dou um passo para trás.
é fácil eu sair deste rio. Então, nesse momento, fala daqueles que ainda estão com medo de mudar. Estão com medo de se envolver. Eles veem diante dele algo, está vendo algo que chama a atenção, mas eu ainda estou com medo. Eu não sei se eu quero me envolver nessa história do cristianismo. Eu não sei se eu quero me tornar mesmo um cristão. Eu não sei se eu quero realmente passar pelo batismo, entregar minha vida a Cristo e assumir os compromissos de uma vida com Deus. De alguma forma, isso é bonito para mim. E pode ser que pessoas que estejam aqui nessa noite, hoje, estejam vivendo nessa condição. Eu estou aqui, curioso. Quero saber como é que vivem essas pessoas. Mas eu ainda não estou pronto, ou tenho ainda algum receio para que essa mudança aconteça na minha vida. A pessoa está, mas não está muito. Ela está próxima para saber como que as coisas acontecem. Se simpatiza, mas ainda não quer entrar, não quer se envolver muito. São pessoas, às vezes, que vêm e vão da igreja. Vêm alguns domingos e outro período somem. Ou, o mais triste é alguns que vêm, molham os pés, veem o rio, mas não querem se comprometer, não querem experimentar a mudança, e esses vão embora. Isso também pode acontecer. Mas o que eu vim nessa noite dizer para vocês, para nós nessa noite, Deus quer que nós entremos mais fundo nesse rio. O nosso chamado para nós nessa noite vamos mais profundo. Porque o que Deus espera de nós é isso, Ele espera mais. Não dá para ficar com as águas só no tornozelo. Não dá para tentar viver nesse nível de só ver. Né? E aí a gente tem o segundo nível. O segundo nível agora, águas nos joelhos. Aquele homem leva o profeta mais 500 metros, agora as águas batem nos joelhos do profeta. Agora a pessoa entrou. Ela entrou mais nesse rio. Ela agora quer se envolver mais um pouco, mas ainda num lugar de segurança. A água só no joelho, eu preciso ainda de uma segurança. Eu começo a participar, mas de uma forma moderada. Essa história de me envolver com a vida da igreja, com as coisas de Deus, eu vou de uma forma moderada, eu coloco um limite para esse envolvimento. Eu ainda estou livre. Eu ainda quero me movimentar nessa água. Eu ainda estou com receio de ir para regiões mais profundas. Eu quero ficar no meu limite. E muitas pessoas, elas acabam se acostumando até. E elas passam muitos anos nesse estágio. É o estágio daqueles que pensam assim: eu já vou de domingo na igreja. Tá bom. Eu vou um domingo por mês, alguns vêm no culto da ceia, outros um domingo por semana. Tá bom. Já não tá bom? Eu vou lá, eu participo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Ah, estão falando das células agora. Bom, semana que eu for na célula, eu não vou no culto. Semana que eu vou no culto, eu não vou na célula. Afinal de contas, é muita coisa, não precisa tudo isso. Água no joelho, basta. Deixa a água aí no joelho. Deixa ficar nesse nível. Essa pessoa pode até assumir algumas responsabilidades. Pode participar de uma célula, mas ela não avança. Água no joelho vai ficando um pouco mais difícil, é verdade. Você está um pouco mais protegido na questão da igreja. Já fica um pouco mais difícil você sair fora deste rio. Mas, de novo, não é esse o lugar que Deus preparou para você. Não é esse o lugar que Deus preparou para nós. Deus não deseja que a gente fique só com essas águas na altura dos nossos joelhos. E às vezes a gente pensa assim: por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Por que algumas mudanças que eu desejo tanto ver não acontecem? Tenho orado, tenho pedido a Deus, mas essas mudanças não acontecem. Sabe por quê? Algumas vezes, porque essas mudanças elas vão acontecer na medida em que você for mais fundo nesse rio. Você precisa avançar. Você precisa mostrar, através da tua vida, do teu compromisso,
de que você confia nesse Deus que você diz que serve e de que você pode ir mais fundo. Você pode ir mais fundo. E nós chegamos no terceiro nível, que diz água na cintura, em algumas versões diz água nos lombos. A ideia de lombo, essa região do corpo, e no Antigo Testamento, algumas vezes aparece essa expressão, e ela está associada à ideia de carga, né? É o eixo do corpo, é onde você usa para apoiar, para carregar. É um significado de lombo. Então, água na cintura dá essa ideia de alguém que agora já está dentro da igreja. Ele participa, ele está envolvido, ele quer trabalhar, ele se envolve nas coisas, ele está se oferecendo para isso. Mas ainda, mesmo nesse nível, ele quer manter ainda um controle da vida dele. Um certo controle. Ele quer manter o domínio da situação. Ele quer decidir como ele vai viver, o que ele vai fazer, como ele vai se envolver, de que forma ele vai se envolver. Essa decisão ainda é muito dele. Ele escolhe. Essa é a pessoa que está com a água na cintura. Essa pessoa já está há bastante tempo na igreja, ela já conhece, ela já estudou a Bíblia, ela já leu. E ela começa também agora já a se munir de muita justificativa e argumentação. Quando você chega para essa pessoa que está com a água na cintura e você lança um desafio para ela, você chama essa pessoa para um envolvimento maior, você convida essa pessoa, vamos nos engajar nesse projeto, vamos avançar aqui, ela já tem argumentos, ela já consegue dizer, mas sabe o que é? É que não dá mais. Eu já tenho algumas atividades, eu estou aqui, mas pensa aqui, eu preciso olhar minha família, eu tenho que investir na minha carreira. Ele tem argumentos, ele já sabe lidar com isso para dizer, eu não quero avançar nesse processo de mudança e de transformação. Eu acho que está bom, eu acho que eu já avancei muito. Olha só, eu tinha águas nos tornozelos, eu já caminhei, já avancei, já passei pela fase da água nos joelhos, agora já chegou aqui na cintura. Eu acho que está bom, eu já fui bastante, né? Caminhei bastante dentro desse rio. Algumas vezes, essa ideia de, como eu disse, de lombo, de trabalho, ele também pode significar aquelas pessoas que, no envolvimento, no tempo que viveram dentro da igreja, experimentaram, às vezes, uma decepção, passaram por algum processo que os levou a experimentar um cansaço extremo. Então, agora eles colocam limites, porque não querem passar de novo pelo mesmo problema ou pela mesma decepção, então eles põem limites. E o limite ali é a cintura, né? A pessoa que está vivendo nessa fase, e aqui o exercício é a gente ir pensando a nossa própria vida, né? Porque todos nós estamos aqui justamente para crescermos, para aprendermos, para avançarmos, né? E não há mal nenhum se nós nos identificarmos em algumas desses níveis, né? O importante não é identificarmos onde estamos. A questão principal depois vai ser onde nós queremos chegar. Então, algumas pessoas que estão nesse nível da cintura são pessoas que, assim, pelo tempo que já estão na igreja, elas podem pensar, às vezes, assim, acho que eu não preciso mais ler a Bíblia todo dia. Eu já conheço muitos textos bíblicos. Talvez eu já até participei de escola bíblica, de curso, já fiz uma maturidade cristã, já li a Bíblia uma vez. Então, eu já não preciso ler a Bíblia todo dia, né? Eu já conheço. Eu não preciso também ter uma vida devocional, de oração, de busca todas as manhãs. Não, eu já estou num outro nível, né? Eu não sou mais um cristão novato, né? Eu não sou alguém que chegou agora na igreja. Então, né, não preciso todo dia buscar a Deus, todo dia ter uma vida devocional, buscar um tempo de oração. E já participei de tantas vigílias, já participei de tantos trabalhos de oração, eu já li tanto, já estudei tanto. Alguns não conseguem nem mais parar para ouvir uma mensagem. Porque nessa fase, a pessoa pode pensar assim, sabe, tudo que eu tinha para aprender, eu já aprendi. Já ouvi tantas pregações, né? Já conheço a visão da igreja, já conheço o que vão falar. Eu estou tranquilo. Agora eu vou só
na rotina. Estou aqui no rio, eu estou no rio. A água está na cintura e eu vou na minha rotina aqui. Eu amo a Deus, já conheço os princípios, já conheço as leis de Deus, e eu entro, o perigo aqui é entrar numa vida religiosa, Eles estão nas águas, eles estão no rio, esses que têm água na cintura, mas eles ainda têm o controle da vida deles. E o desafio para nós, segundo o que a gente lê no profeta, é que aquele homem de Deus vai e mede mais 500 metros e fala para o profeta passar. E aí a gente chega no 4º nível, na água profunda. E agora é o 4º nível. A água profunda, quem chega nesse nível, ele significa entrega total, dependência total. Esse nível significa mudança total. Muda tudo. Muda os valores. Muda a direção. Muda o controle. Porque agora você entrega isso nas mãos de Deus. Quem está entrando nessas águas profundas é aquele que busca agora constantemente mais por Deus. Se ele já orava, se ele já tinha uma vida devocional, ele começa a intensificar isso e não parar. Se ele já lia a Bíblia, ele começa agora a buscar mais. Ele quer compreender mais profundamente, ele quer extrair riquezas que ainda estão lá escondidas, que ele ainda não descobriu. Ele quer mais agora da palavra. Se ele já tinha uma vida de oração, ele vai se dedicar mais, ele quer buscar o Espírito Santo, agora ele quer o batismo, agora ele quer ser cheio, agora ele quer receber dons, ele quer receber habilidades especiais do Espírito Santo, porque ele quer águas mais profundas. Ele não vai ficar parado ali na água na cintura. Ele quer experimentar um relacionamento sobrenatural com Deus. Ele quer descobrir aquelas experiências de muitos homens de Deus que dizem que ouvem o próprio Deus falando dentro das suas mentes. Aquele que quer mergulhar nas águas é aquele que quer ter esse tipo de experiência com Deus. Que discerne a voz do Espírito Santo, dizendo a todo dia, a todo momento para ele, vá por aqui, aqui não, faça isso. Aborde aquela pessoa, fale com ela, faça isso por mim, viva assim, abra mão disso. O Espírito Santo fala com aqueles que mergulham nessas águas. Você não vive mais a sua vida, você agora vive a vida de Deus, mas de maneira inteira. Não é um pedaço, não é na cintura, é tudo. Aqueles que mergulham nessas águas profundas, eles se colocam totalmente disponíveis para servir o próximo. Porque quem experimenta essas águas, você não tem mais o seu eu, não tem mais o meu ego, não tem mais eu agora atender às minhas coisas somente, porque já não é mais você. Agora Cristo vivendo em você, e a maior paixão de Cristo é alcançar as pessoas. Então, o outro, o próximo, assume um papel de importância na sua vida. Essa é a pessoa que mergulhou nessas águas profundas. Ela ama o próximo. Ela ama ser usada por Deus, ela deseja isso. A oração dela é: Senhor, me usa hoje, em favor de alguém. Coloca alguém no meu dia, talvez no meu trabalho, talvez na condução, talvez lá na escola. Coloca alguém na minha vida para eu poder falar do teu amor, para eu poder dar atenção a essa pessoa. Alguém que mergulhou nessas águas é alguém que quer viver essa dimensão de vida, quer experimentar esta mudança. Nesse nível você deixa de conduzir e passa a ser conduzido pela graça de Deus. Você deixa de controlar as situações e você passa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Este é o nível que Deus quer que a gente viva. Mas como eu disse, mudança na vida da gente é um processo. E veja como o nosso Deus é um Deus de amor. Ele sabe que nós vamos ter que vivenciar um processo. É um processo de conhecimento, de entrega, de experimentação. Todos nós começamos na vida cristã com as águas nos tornozelos. Mas a ideia é que nós não podemos parar e precisamos avançar até experimentar essas águas profundas, até experimentar isso. Quando eu estava meditando nesse texto, ficou muito claro para mim uma diferença
na verdade, duas diferenças marcantes entre os 3 primeiros níveis e o 4º nível. Tem algo que é similar, acontece nos 3 primeiros níveis e não acontece ou acontece diferente no 4º nível. E a primeira ideia é a questão de que quando você entra num rio, quando você entra na água, o que acontece? Você se molha, certo? Quem entra na água se molha. Mas pensa comigo. Quem está no primeiro nível? Tornozelo. Quem está no segundo nível? Nos joelhos. Quem chegou ao 3º nível? Cintura. Ele está todo molhado? Ele está meio molhado. Se ele está meio molhado, ele está meio seco. Então é o meio molhado e o meio seco. Até o 3º nível é quando a gente leva a vida cristã dessa forma, tentando administrar a nossa vida, tentando barganhar com Deus algumas coisas. Eu vou até aqui, mas aqui eu não vou. Eu entrego certas áreas da minha vida, mas outras eu não entrego. Eu mudo alguns valores aqui, mas outros valores eu não quero abandonar, não quero largar. Eu vou tentando viver uma vida cristã assim, meio seco, meio molhado. É interessante que a visão desse rio, ela vai aparecer de novo lá no último livro da Bíblia. Lá em Apocalipse, esse rio volta a aparecer como uma imagem da vida de Deus para nós. E o Apocalipse também, ele usa uma expressão que é muito forte, mas que nós precisamos considerar na nossa vida. Quando ele fala daquelas pessoas que não são frias, nem quente. Morno, fica no meio. Então não é nem seco, nem molhado. Eu nem estou fora do rio, nem estou mergulhado no rio. Eu não sou nem frio, nem quente. E o Apocalipse traz esse alerta para nós, dizendo que os mornos, eles serão vomitados da boca de Deus. Ou seja, o projeto de Deus para nós é que a gente não pare nesse processo do rio. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos acomodar, meus irmãos. E nessa noite eu vim aqui para dizer isso para vocês. Nós não podemos, nós precisamos checar a nossa vida e perceber se por acaso nós paramos nesse processo de entrar nesse rio e ficamos numa parte onde a gente ainda pode controlar as coisas. Nós ainda estamos nessa configuração de meio seco e meio molhado. E outra coisa que eu observei, a segunda lição que eu tirei, é que nas 3 primeiras fases, nesses 3 primeiros níveis da profecia, o profeta ele tem o pé no chão. Nos 3 níveis primeiros, ele está com o pé no chão. É no 4º nível que ele já não consegue mais atravessar. Ele diz, agora só a nado. Ter os pés no chão é querer ter o controle da situação. Ter o pé no chão é isso. Então eu vou me envolvendo nessa vida com Deus, nessa proposta do cristianismo para a minha vida, nessa vida nova que Deus tem para mim, mas ainda o pé está no chão. Eu quero ainda ter controle da minha vida, das coisas que acontecem comigo. Nos 3 primeiros níveis, tornozelo, joelho e cintura, o pé está no chão. Ele ainda pode, embora vá ficando mais difícil, mas ele ainda pode resistir. Ele pode ainda dar alguns passos para trás, porque o pé dele está no chão. No 4º nível, o pé não está mais no chão. E quando você não tem chão mais num rio caudaloso, que tem correnteza, então aí você não controla mais. É a água que te leva, não é você que leva. Existe uma frase que está no brasão da cidade de São Paulo, aquelas figuras, né, que representam a cidade, o brasão, e na cidade de São Paulo há uma frase em latim que diz assim, non ducor duco. Não sei se alguém já ouviu isso, né? E essa expressão traduzida, ela diz o seguinte, não sou conduzido, eu conduzo. Essa é a frase que está no brasão de São Paulo, né? O orgulho da cidade. Ninguém me conduz, sou eu que conduzo. E eu pensava assim, que se nós tivéssemos o nosso brasão,
ele teria que ser exatamente o contrário disso. Eu não conduzo, eu sou conduzido. Eu não conduzo, é o Espírito Santo que me conduz. É Ele que me carrega, é Ele que me leva, é Ele que dá sentido e direção à minha vida. Deus busca um relacionamento assim, meus irmãos. Deus espera e anseia muito por ver cada um de nós mergulhado nesta quarta fase, neste quarto nível. O Espírito Santo tem trabalhado na sua vida há tantos anos. Desde que você ouviu o Evangelho pela primeira vez, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e na minha vida para nos levar a experimentar este nível. Precisamos desejar isso. Precisamos verificar se paramos em algum momento. E precisamos ousar acreditar que Deus pode nos carregar em triunfo para este nível. Não precisamos temer a mudança. Não precisamos temer o fato de que, mas então, PA, quer dizer que nesse nível eu não decido mais nada? Eu não opino mais nada? Não, o Espírito Santo vai trabalhar junto com você. Você não vai ser despersonificado, mas a palavra final vai ser dele. Porque, no fim, você está nadando nessas águas, e é Ele que te conduz. E Deus espera muito que nós cheguemos a esse nível, que a gente se envolva, se comprometa de corpo, de alma, de coração, de mente, de vontade, que o nosso compromisso seja dessa forma, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Mas Deus espera que a gente mergulhe nesse nível. As mudanças, sabe as mudanças que eu perguntei no início? Mudanças que você espera? Talvez são mudanças que você espera na sua vida pessoal. Talvez são mudanças que você espera lá na sua casa, na sua família. Talvez mudanças na sua vida profissional. Talvez mudanças na área financeira. Mudanças, nós esperamos essas coisas. E eu quero dizer para vocês que grande parte dessas mudanças, elas estão nos aguardando no quarto nível. É lá que elas estão nos aguardando. Porque este é o nível do milagre. Vocês querem acompanhar comigo a sequência do texto? Se você manteve aí a sua Bíblia aberta, ou se você quiser abrir novamente, Ezequiel 47, eu quero ler com vocês agora a partir do versículo 7, para a gente ver o que acontece depois desse quarto nível. O que acontece depois desse mergulho nas águas, que é o rio de Deus, que é a vida de Deus, que é o Espírito Santo. Versículo 7 de Ezequiel 47 diz assim: quando ali cheguei, a gente volta no versículo 6. Ele me perguntou, aquele homem vindo da parte de Deus, ele pergunta para o profeta: filho do homem, você vê isso? E ele levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Como eu disse, Arabá é o vale onde passa o rio Jordão. Esse rio nasce no templo em Jerusalém, esta era a visão do profeta. Esse rio corria agora pelo vale do rio Jordão, e diz o texto que chega no mar. Este mar, na verdade, é um lago que existe no estado de Israel, que eles chamam de mar, e aliás, o nome até hoje é o Mar Morto. E este mar tem uma característica. É o mar que está, é o lago, né? Na verdade, ele é o lago que está no menor nível abaixo do nível do mar. E ele tem uma quantidade de sal nas suas águas tão grande que não há vida. Por isso o nome Mar Morto. Não há peixes, não há plantas, porque a salinidade, ela mata toda a vida que há neste lago. Mesmo as águas do Rio Jordão sendo águas potáveis, quando chega no Mar Morto, morre tudo, né? Por isso que também se boia nesse rio, por causa dessa salinidade nesse lago, né, no Mar Morto. Se você entra no Mar Morto, você não consegue afundar, por causa de tanto sal que há nessas águas, né? Quem acompanhou a viagem do pastor Ronaldo lá para Israel, ele postou uma foto que ele está neste lago e ele está boiando, lendo um jornal assim, uma foto bonita. Essa é a característica deste mar, mas vamos voltar para o texto. Então, este rio que o profeta está vendo, ele corre pela Arabá, onde entra no mar. Quando ele deságua no mar, a água ali é saneada, diz a minha versão,
Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde em Gedi até em Eglaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, agora se referindo ao Mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Olha a figura que o profeta nos apresenta agora. Aonde esse rio corre, ele diz que ele reverte a salinidade mortal daquele lago. Hoje, em dia, quando a água do Rio Jordão chega no Mar Morto, essa água morre. Mas nesta visão o profeta está dizendo que este rio, o rio da vida, o rio que representa a vida de Deus, que representa o próprio Cristo, quando este rio entra num lugar onde há morte, este rio, ele produz vida. Ele produz vida, e muitas vezes a mudança que nós estamos esperando, ela é essa mudança, é transformar morte em vida. Às vezes são pessoas próximas a nós que estão mortas, porque não conhecem a Cristo. Este rio precisa chegar até elas. E esse rio só vai chegar através de você. O texto diz que este é o rio que dá vida. E nós não queremos vida, não é isso que nós queremos experimentar cada vez mais? Vida abundante, vida plena. É este rio que dá vida. Diz que em volta dele há animais e peixes. Fala de suprimento. Nós não desejamos suprimento, pois você terá suprimento quando mergulhar neste rio. Fala de árvores e folhas e frutos que não caem. E ele diz, por fim, que ali há alimento e ali há remédio. Toda dor que você pode estar sofrendo, toda luta, você tem buscado cura. Se a transformação é nessa área, pois o remédio está lá, nas águas deste rio, te esperando. Mas aí, você precisa mudar. Você precisa se lançar nesse rio. Aquilo então que Deus tem para você, a mudança que você deseja, ela está lá, às margens desse rio te esperando. O texto faz um alerta estranho, ele diz que charcos e pântanos não ficarão saneados. Eles ainda ficarão com sal. E isso caiu como um desafio para o meu coração. Eu não quero ficar no charco, no pântano. O charco e o pântano é o lugar onde você fica ou com os tornozelos, os joelhos ou a cintura. Charco, pântano, é o lugar de pouca água, lama junto, sal. Eu não quero, meus irmãos. Eu não sei vocês nessa noite, mas eu não quero ficar ali, porque ali ainda há sal, ele diz. E se há sal, neste caso, né, às vezes a Bíblia fala de sal, né, vocês são sal do mundo, aí é o sal que dá sabor, que dá tempero, né, que dá vida. Mas nesse caso aqui, nessa visão do profeta, sal aqui é sinônimo de morte. Né? Porque o sal lá no Mar Morto causa a morte de toda a vida. Então eu não quero ficar nesses charcos. Eu quero experimentar essas águas mais profundas, mais profundas, mais profundas. E você? Nós temos 3 perguntas ali para nós refletirmos nessa noite. Para a gente aplicar agora tudo isso que a gente ouviu na nossa própria vida. Em que nível você está? Quando você olha para a sua vida agora, para a sua vida com Deus, você, ao ouvir essa pequena exposição desse texto de Ezequiel, você se identifica em que nível? Com águas nos tornozelos? Com águas nos joelhos? Com águas na cintura? Você ainda tem algum controle sobre a sua vida? Você ainda está meio seco e meio molhado? Você quer experimentar mudanças na sua vida? Mudanças com Deus, mudanças que vêm da parte de Deus, que vêm para melhor, que vêm para produzir vida em você? Você quer experimentar essas mudanças? Mas daí a pergunta final é, você está disposto a seguir em frente? Se hoje você identifica, eu acho que eu estou com águas nos tornozelos, mas eu quero ir em frente.
Eu vou caminhar até chegar. Eu acho que eu estou com as águas nos joelhos, mas eu quero ir em frente. Eu vou provocar essas mudanças na minha vida. Ou como há muitos anos atrás o pastor Osmar dizia aqui, eu quero provocar milagres na minha vida. Provoque milagres, você pode provocar isso. Você pode provocar mudanças na sua vida, se você disser para você mesmo, eu não vou parar onde eu estou, mas eu vou avançar. Eu quero descobrir, eu quero entender, eu quero conhecer o que são essas águas profundas. Eu quero me lançar nisso. Eu quero me comprometer inteiro com a vida cristã. Eu quero me lançar totalmente nesse projeto de Deus para a minha vida. Eu sei que isso vai me custar algumas coisas. Eu sei que eu não vou ter mais meu pé no chão. Eu não vou controlar mais para onde eu vou. Mas não importa. Eu quero experimentar essa dimensão de vida. Se você, hoje, nessa noite, quer realmente, e isso precisa ser algo sincero da tua parte, se você reconhece que você está, talvez, em um dos 3 primeiros níveis da vida cristã, você está começando agora, talvez. Você chegou há pouco tempo, não tem problema. Talvez você já está aqui há algum tempo, mas você ainda tem tentado administrar isso. Mas se você reconhece que você está nesses 3 primeiros níveis, mas nessa noite você quer dizer a Deus assim, Deus, eu não vou parar. Eu quero avançar. E custe o que me custar, eu vou me lançar nessas águas mais profundas. Se você deseja isso nessa noite, eu vou pedir para você ficar em pé, porque nós queremos orar juntos nessa noite.